pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai falar do 5º episódio de Dexter Resurrection. Antes da gente começar, eu queria agradecer todo mundo que participou do último vídeo. Cara, o efeito dele foi absurdo, a gente chegou no top 100 de vídeos mais hypados do YouTube. Fiquei muito feliz, não tava esperando que fosse acontecer, teve uma quantidade de participação muito grande, muitos comentários, eu tô ainda respondendo vários, eu já respondi muitos, mas ainda estou respondendo comentários. Muito obrigada a todo mundo que participou. A última vez que a gente tinha olhado, a gente tava no top 50 de vídeos ali com mais hypes, mas já entrou no top 10, tá? Em 8º, se não me engano, a última vez que a gente olhou. Então, muito obrigada a todo mundo que deixou hype. E muitas pessoas chegaram no canal agora, provavelmente por causa desse vídeo, então sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem da nossa cobertura de Dexter e participem aqui com a gente da nossa comunidade. Eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. Pra quem tá chegando agora, a gente faz cobertura, além de Dexter, de filmes, outras séries, de games, faz lives também. Então sejam muito bem-vindos. Já deixem um like nesse vídeo para continuar recebendo as nossas atualizações e também marquem a sinetinha aqui embaixo para o YouTube notificar vocês quando tiver um novo vídeo, porque às vezes ele não avisa e aí vocês perdem a cobertura, beleza? Sem mais delongas, vamos para o 5º episódio. Quero começar dizendo que eu gostei, eu acho que ele é um episódio de transição, então porque a gente teve um acontecimento muito grande no episódio passado e agora tem que colocar um pouco o pé no freio para continuar desenvolvendo as situações antes de chegar no próximo ponto alto da temporada. Então, como um episódio de transição, não acontece muita coisa, apesar de que aconteceu algo bem significativo em relação à Mia. E eu confesso que essa escolha em relação à Mia me deixou um pouco triste, porque eu queria que essa personagem durasse mais tempo na série. Me causou uma certa surpresa a gente já ter aí uma definição sobre ela nesse episódio, e provavelmente vai ver ela sendo desvivida no próximo episódio. Então isso eu acho que é um ponto ruim pra temporada, porque parecia que ia ser uma personagem importante, que teria mais relevância ainda em vida, ou que se manteria por mais tempo na história, mas a gente vê aqui que o destino dela está fadado a ser finalizado em breve. Eu gosto da ideia dele ser um episódio de transição, ele é um episódio dirigido pelo Marco Siega, mas tem algumas coisas que eu não gosto nesse episódio, que são os pequenos clips, as pequenas inserções de cenas que tu poderia deixar para um outro momento. Ou quando ele quebra cenas sem necessidade, como aquele segmento do Leon Prater dando entrevista, que mostra um pouquinho ele tá desenvolvendo a história sobre a casa de adoção, do nada corta para um outro momento da série e volta para a entrevista, quando a gente poderia ter aproveitado esse segmento completo, talvez até guardado mais os detalhes sobre a história que ele estava contando se não tivesse essa interrupção bem no meio. Eu não gosto muito quando acontecem essas coisas, ou é um clipe perdido para meio que justificar algo que tá rolando ali, um diálogo tipo, sobre vida, sobre ter saúde, sobre não sei o que, e corta para uma cena da Charlie com a mãe dela. Acho que essas situações poderiam ser melhor aproveitadas em um segmento único, em algo completo, ou em um outro episódio em que dedicasse um momento um pouco maior para aprofundar essas situações. Fica parecendo que tu precisa saber aquilo ali, mas eu não terei tempo de aprofundar isso aqui, então tu guarda essa informação que daqui, 2 episódios vai ser importante. E pra mim, a meu ver, isso não é muito benéfico pra história. Até porque daqui 2 episódios pode ser que tu nem lembre que isso aconteceu, né? São situações que acabam ficando pra trás. Vamos começar então com o arco do Dexter e do Harrison. Aqui a gente vê finalmente pai e filho juntos, e o Harrison e o Dexter finalmente têm uma conversa franca. É uma conversa franca que é dividida em 2 etapas, sim, a gente tem um pouquinho da conversa aqui no início e um pouquinho da conversa no final do episódio, mas eu acho que ela funciona com os outros acontecimentos ali que o Dexter acaba se envolvendo. Gosto que finalmente o Dexter consegue ter uma percepção que a gente já tem desde New Blood e também, né, acompanhando o Harrison nesse início de temporada, de que o Harrison não tem um Dark Passenger, ele só tava bravo. Ele tava bravo com a vida que ele teve, ele tava bravo com todas as situações que aconteceram, do pai ter abandonado ele, do pai não querer saber dele quando ele chega pra falar com o pai manda ele embora. Ele tava revivendo momentos traumáticos com o podcast da Molly Parker. Tudo isso é meio pontuado, por mais que eu acho que New Blood tenta construir assim a ideia de que ele vai seguir os passos do Dexter, e aqui a gente tem recalculada essa rota, já que o Harrison não é mais o protagonista dessa temporada como tinham sido os planos iniciais. Mas ainda assim existe esse subtexto do Harrison tentar lutar contra aquilo. Ele conversa com a filha da Angela, que eu não vou me lembrar o nome dela agora. Ele tem um problema com a raiva e acho que esse é o ponto do Harrison em si. Então aqui a gente finalmente tem essa conversa em que o Dexter para e percebe: estou tentando moldar o meu filho de uma forma que ele não tá afim de ser moldado. E isso foi também um grande divisor ali, um grande afastamento entre eles em New Blood. Demorou pro Dexter cair na real, ele acorda do coma, ele continua com essa história de meu filho vai ser que nem eu. E agora ele tem um choque de realidade
E isso acaba entrando também naquela situação dele se sentir sozinho, dele não ter mais uma âncora de normalidade para manter um balanço na vida dele. Então todos esses assuntos são abordados durante essa discussão. E eu gostei bastante, tá, da cena dos dois. Eu gosto do Jack Alcott. Acho ele um ator muito bom e tô gostando de como estão conduzindo o Harrison nessa temporada. Aqui a gente também tem a entrega do relógio, então, pro Dexter dar um jeito. E assim, eu já tinha falado pra vocês o que ia acontecer e realmente aconteceu aqui, ó. Eu tô muito lá na frente com as minhas teorias. Depois a gente tem uma cena do Harrison com a Claudette, porque ele tem que inventar uma desculpa já que ele ligou pra polícia no último episódio. Ela deixa bem entendido pra ele que ele ainda é um suspeito e quando o Dexter liga pra ele de novo pra tentar mais uma vez uma conversa, ele fala que ele tá lidando com essa situação, né, que ele precisa saber limites, que o Dexter precisa saber limites, que ele tá lidando com muita coisa, inclusive com essa investigação. E o Dexter entende, bom, então ainda temos um problema aqui que eu preciso dar um jeito de resolver. Mudamos para o arco de Dexter e Mia, tem ali um encontro entre os dois, muito legal a Kristen Ritter e o Michael C. Hall juntos, eu adorei eles juntos. Ele tava completamente na linha de querer contar pra ela a verdade, de querer se abrir com ela. O Harry avisou pra não fazer, né, o lado racional. O Dexter disse pra ele, olha, não faz, ela vai te entregar e tal. Mas nem precisou, porque a própria Mia deixou bem claro que ela não tem código nenhum. Ela simplesmente tem vontade de matar. Por mais que no início ela tivesse um alvo, depois, com o tempo, foi simplesmente para preencher aquela vontade de cometer atos violentos. E isso também explica por que ela não se importa em andar com pessoas como o Al, que mata mulheres, né, e arranca o cabelo das mulheres, e também com o próprio Garrett, que faz vítimas aí de forma brutal. Aqui fica muito claro que o Dexter projetou nela algo que ela não poderia alcançar porque ele se sente muito sozinho. É um personagem que lida com as emoções que teoricamente ele não tem de uma maneira muito ruim. E ele chega à conclusão de que então a Mia precisa ser a sua próxima vítima. Porém, ele também chega à conclusão de que se ele tirar a vida da Mia agora, ele teria feito 2 vítimas daquele jantar em pouquíssimo tempo, e isso colocaria uma suspeita muito grande sobre ele. Gosto do Dexter ter conseguido raciocinar isso ali enquanto ele estava no meio da raiva, bolando o plano. Gosto dele ter tomado essa segunda opção, que é ligar pra polícia e ter toda aquela parte mais cômica dele imitando alguém que mora perto da onde a Mia tá e salvando aquela vítima que tava prestes a ir pro outro lado. Então a gente vê o Dexter numa cena bem rapidinha invadindo o apartamento da Mia, deixando o relógio dentro da caixa de joias e também colocando o alvejante oxigenado dentro do armário dela para garantir que a desculpa do banheiro bem lavado tenha sido esse produto lá na casa dela. A Claudette acaba aceitando ali a situação, aparentemente, mas não parece satisfeita com o que aconteceu, porque ela não pensou numa segunda possibilidade, né? Ela simplesmente colocou um foco no Harrison e ela acreditava que era o Harrison e pronto, ela não tinha segundas opções. Então, nesse caso, ela não viu que a serial killer poderia ser a pessoa responsável por essa situação. Tem também o fato de que a Mia comenta que essa é a primeira vítima dela em Nova York, então talvez isso possa voltar de alguma forma, né? Esse histórico possa voltar para Claudette, para ela não aceitar que é a Mia a responsável por esse crime. Mas olhando a promo do próximo episódio, a gente já sabe também que o Batista vai interferir nisso aí de alguma forma. Então, talvez essa informação especificamente não vá ser tão importante assim. Voltando então pro arco do Dexter e do Harrison depois desse acontecimento, que o Harrison recebe a notícia de que prenderam alguém no caso do Ryan, e ele vai até o Dexter pra conversar, ele até faz uma brincadeira, tipo, nossa, você deixou uma serial killer ser presa, não é nada, né, do teu feitio, porque se fosse o Dexter na situação normal, ela não teria vivido tempo suficiente para ser presa. E eles dois têm uma conversa muito bacana, falando sobre a Rita, falando sobre tudo o que aconteceu com o Trinity. Eu acho que é legal também para dar um pouquinho de background para quem não assistiu a série clássica, que mostra realmente o que foi ali a situação com o Trinity, por que o Trinity é tão importante para a história do Dexter, por que ele muda esse personagem depois desse acontecimento. E dá pra ver que o Harrison meio que queria só isso, assim, ele queria a verdade, ele queria poder entender a situação, ele não é igual ao pai, mas ele vai fazer o possível
para aceitar o pai, que é a única família que ele tem. Então acho que aqui realmente temos uma definição dessa história entre Dexter e Harrison e vamos ver os dois mais próximos daqui pra frente na temporada. Outros arcos, então, o arco do Leon, a gente tem um pouquinho mais de informação, umas informações bem curiosas, né? Ele fala que ele é órfão, que os pais se envolveram num acidente com um motorista embriagado. Ele tava no banco de trás, daí ele dá a entender que por causa dos policiais que chegaram naquele momento ele conseguiu sobreviver. Ele fala também que ele viveu muito tempo num lar adotivo e que a partir do momento em que ele ficou bilionário, ele pagou as dívidas da família que adotou ele e, consequentemente, ao longo do tempo ele foi pagando as dívidas de outras famílias que adotaram crianças daquele mesmo lar. A entrevistadora também fala dessa festa de gala que ele vai fazer, que não sei se é a festa aquela que é mencionada logo no início da temporada, de que vai ter uma festa muito grande no último andar do hotel em que o Harrison trabalha. Eu não sei se é essa festa, não sei se é só uma coincidência, mas vai ter uma festa então que é só para 200 pessoas, pelo que é dito na entrevista, é muito difícil de conseguir ingressos, convites, vai muita gente famosa, então talvez a gente possa esperar o cameo de algum artista famoso nesse episódio. E ela menciona uma coisa que eu fiquei pensando, eu não me lembro em nenhum momento de terem falado isso, mas ela comenta que a polícia vem sendo criticada recentemente, muito criticada, porque que o Leon continua financiando a fundação de policiais. Eu não me lembro a série ter abordado algo nesse sentido, de que houve alguma coisa em relação à polícia de Nova York, de que estão sendo criticados, talvez seja algo que a gente vai ver mais pra frente. Talvez possa ter algo a ver com crimes que não foram resolvidos ainda, e entra a questão do New York Ripper, que a gente viu no último episódio, vocês comentaram bastante sobre isso, sobre a Claudette ser a New York Ripper, ou ter alguém envolvido ali do Leon, ou ser o próprio Leon. É bem interessante esse ponto, porque eles citam e falam que a Claudette é muito focada nesse caso especificamente, e que ela não consegue se desvincular dessa situação. Até na promo mostra ela conversando com o Batista e no quadro dela tem uma menção ali ao New York Ripper, então é algo que ela continua investigando. E no bunker do Leon tem a arma desse serial killer. Eu não sei se ele tá aposentado, se ele sumiu e aí as pessoas ainda tentam encontrar ele, tipo, fez vítimas e desapareceu e ninguém sabe o paradeiro. E aí o Leon conseguiu comprar a arma do crime e colocar no bunker dele. Ou se o Leon conheceu alguém lá no lar adotivo, que é o New York Ripper. E pra fechar tem as cenas da Charlie, a primeira que eu comentei ali, né, dela com a mãe dela. Ela tem a questão de que a mãe está com um tumor no cérebro, ela tá sendo medicada há algum tempo. Ela chega ali e conta uma história pra mãe, falando de uma aluna e tudo mais. Então, não sei se ela fica contando essas histórias pra animar a mãe dela, a mãe dela não sabe o que ela faz de verdade. E dá a entender que ela trabalha com o que ela trabalha por causa dessa situação com a mãe dela. Eu tenho a impressão, foi o que eu até comentei no outro vídeo, que ela tem asco, né? Que ela não gosta desses serial killers, que ela não gosta dessa trama que o Leon cria de receber esses caras. Ela não pareceu muito convidativa nesse sentido, e talvez ela realmente só esteja nesse trabalho da forma que é porque ela precisa manter a mãe dela aí viva e com o tratamento em dia. Ela também chega pro Leon, conta o que aconteceu com a Mia, e o Leon diz que ela é contratada para fazer os problemas desaparecerem, então ela aparece lá na cadeia, fingindo ser a advogada da Mia, e provavelmente ela vai garantir que a Mia não acorde no dia seguinte, seja aí uma possível ameaça pro Leon, então que ela seja tirada de cena. E uma cena derradeira que a gente vê o Batista bem rapidinho, vendo que a Lady Vingança foi presa pela morte do Ryan, ele fica desesperado, porque ele sabe que não é verdade, ele tem a teoria de que é o Harrison, e eu acho que ele vai até o fim pra tentar provar isso. Confesso que eu tô um pouco preocupada com o Angel, tá? Dele seguir esse caminho, porque a gente não sabe se ele já se aposentou, se ele ainda tá mantendo o título de capitão, de detetive, enfim. Então, se ele já tiver aposentado, se ele for só um civil mesmo, a chance de que a Claudette descubra que uma pessoa que nem tá mais na polícia tá ali trazendo uma investigação que já foi finalizada, talvez perseguindo uma pessoa, né, entre aspas, para tentar provar um crime tão antigo, possa ser um problema para ele mais pra frente. Eu tô bem preocupada com o Andy, eu gosto muito dele, eu não gostaria que ele morresse nessa temporada e nem que ele fosse preso, nem nada do tipo.
Mas ele tá realmente nesse caminho aí, e pela promo do próximo episódio ele não parece que vai recuar. E é isso, gente, eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse episódio. Acho que aconteceram coisas relevantes em relação à Mia especificamente. Eu queria muito que ela ficasse mais tempo na série, eu acho um desperdício a gente perder a personagem já agora. Mas no geral foi realmente um episódio de transição, a gente não teve tantos grandes acontecimentos. Foi realmente para ir plantando aqui uma informação, aqui outra. Até porque agora a gente tá lidando com mais personagens. Foi muito legal a gente ver esses 4 primeiros episódios em que houve essa liberdade de focar no Dexter, no Harrison, um pouquinho no Batista e por último na Claudette. Mas agora a gente tem que lidar com, além desses personagens, Leon Prater, Charlie, tem o Garrett e o Al. Então tem muita coisa pra acontecer, fora os outros personagens secundários, tipo a amiga do Harrison. E eu quase me esqueci, também tem o Blessing, que a gente já viu que tem uma cena ali dele com uma espada. Tô até achando assim, daqui a pouco já começa a teoria de que ele é o New York Ripper, já pensou? Agora todo mundo é. Eu vou desconfiar de todo mundo. Mas é isso, gente, vamos torcer que eles consigam manter a trama cadenciada nesse sentido, separando esses arcos de uma maneira satisfatória, para que a gente tenha um final muito legal, um final em alto nível e que feche essa primeira temporada um sucesso. Quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se acham que foi bem desenvolvido, se sentiram falta de alguma coisa, me contem aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar like e hype nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e a gente consiga trazer cada vez mais fãs de Dexter para fazer parte do nosso clubinho e criar teorias aqui com a gente. Deixem suas teorias aqui para eu comentar no próximo vídeo também. E é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!